Olá! Você gostaria de saber um segredo que pode lhe proporcionar a cura para todos os males? Então é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Eu vou explicar para vocês por que consciência é cura. O meu nome é Anderson Corruti, eu sou alquimista, trabalho também com medicina tradicional chinesa, sou especialista em tarô alquímico, em astrologia alquímica, em radiestesia e forneço atendimento online e presencial em todas essas terapias. Então, por que consciência é cura? Então vamos voltar ao passado para poder explicar isso. Nos sistemas de saúde antigos, a coisa funcionava muito diferente do que é hoje em dia. Então na China, por exemplo, o médico ele era mais bem remunerado quando a população que ele atendia não apresentava doença. Hoje em dia a gente tem um sistema que é oposto a isso. Quanto mais o médico trata doenças, mais ele tem o potencial de ser bem remunerado. Naquela época não. Naquela época o entendimento era de que o médico que conseguia trabalhar de forma preventiva na saúde da população ao qual ele era responsável, ele era um médico melhor e por isso era mais bem remunerado. Nas antigas tradições egípcias, também funcionava de forma parecida. Lá, os sacerdotes, que eram a casta mais alta daquela sociedade, eles tinham que cuidar primordialmente da sua saúde. Então, as pessoas estudavam em escolas de artes e ofícios, aprendiam matemática, engenharia, aprendiam construção, aprendiam agricultura e depois, num outro nível de estudo, aprendiam as artes sacerdotais e os mistérios. E para essas pessoas também eram ensinadas técnicas de saúde preventiva, que envolviam dietas específicas, envolviam meditações, envolviam outras técnicas, de forma que essas pessoas pudessem manter a mente calma, serena, e com isso ter mais saúde e, consequentemente, atingir estados mais profundos e mais altos de evolução espiritual, cumprindo suas funções de sacerdotes. A alquimia antiga também trabalhava com a mesma ideia. Então, para a alquimia, primeiro você trata no nível emocional e depois você trata no nível físico. Porque sempre que você tem um problema físico, existe alguma emoção de fundo que está sendo a âncora e o substrato daquele distúrbio físico. Por isso, o emocional sempre é tratado junto com o físico e ele é considerado primordial no tratamento. Tudo isso mudou desde que a gente começou a viver o paradigma newtoniano. Então, na época de Newton, ele lançou a ideia de que para todo efeito existe uma causa. E essa também é uma lei universal. Funciona de fato assim no universo. A gente pode entender essa manifestação de maneira mais esotérica como a lei do retorno. Porém, a gente está tratando aí de um raciocínio binário, onde uma causa gera um efeito. E isso foi o subsídio necessário para poder se criar uma nova forma de pensar a saúde humana, vendo o homem como se ele fosse uma máquina. Então, a partir desse momento, e seguindo esse novo paradigma filosófico newtoniano, o homem ele é um conjunto de peças que tem que funcionar em harmonia entre todas elas. Quando uma peça entra em desarmonia, ela desarmoniza o sistema e com isso você tem que resolver o problema daquela peça para que o sistema volte a funcionar. De certa forma, isso é verdade, é assim mesmo. A gente observa isso na medicina tradicional chinesa. Quando algum meridiano ou algum sistema de órgãos entra em desarmonia, entra em excesso ou em deficiência de energia, essa desarmonia ela vai acabar se manifestando em outros sistemas de órgãos que têm ligação energética com aquele primeiro sistema. Então, de fato, funciona assim. Mas esse é um raciocínio simplista para explicar algo que é mais profundo. O nosso modo de vida moderno acabou nos afastando
de perceber as relações entre a nossa saúde humana e os ciclos naturais. Com isso, ficou difícil da gente conseguir entender o real funcionamento da saúde humana, porque a saúde humana ela deve ser entendida como algo trino, tríplice e não binário. Não é só uma relação de causa e efeito que ocorre. O que ocorre, na verdade, é que nós temos 3 grandes sistemas, que a gente pode inclusive chamar de sistemas energéticos, porque em última instância tudo é energia, né? E esses sistemas são o nosso corpo físico, as nossas emoções, que a gente pode chamar também de corpo astral, e os nossos pensamentos, que a gente pode chamar de corpo mental. E o que ocorre é que nós fomos doutrinados desde antes já do Newton, mas isso se fortaleceu muito a partir da mudança de paradigma científico, quando começamos a enxergar o homem como máquina, a partir das ideias de Newton de causa e efeito. O pensamento humano em relação à saúde, ele deixou de entender que as emoções elas são uma instância importante. Então as emoções elas funcionam somente como se fosse um acessório desprezível do sistema. Tanto é que a máxima, a frase utilizada para explicar o bom funcionamento da saúde humana é mente sã, corpo são, desprezando totalmente o emocional. E o emocional, ele faz a intermediação entre o pensamento e o corpo físico. A gente precisa ter essa passagem pelo emocional para que o que é nosso pensamento se torne alguma coisa a nível físico. Por exemplo, a gente tem um pensamento de algo difícil de resolver. Isso gera na gente uma emoção, que é preocupação. E essa preocupação vai estimular as nossas glândulas a secretarem determinados hormônios no nosso organismo que, se não forem utilizados por uma ação efetiva para resolver aquele problema, eles vão acabar se transformando eventualmente em toxinas dentro do nosso sistema. Então, as pessoas que elas têm excesso de preocupação, com o passar do tempo, elas vão danificando a energia do sistema que na medicina chinesa é chamado baço pâncreas. A pessoa que tem excesso de ira, de irritabilidade, vai danificando o sistema que na medicina chinesa a gente chama de fígado e vesícula biliar. E assim por diante. Então, esse desprezo pelas emoções, ele acabou marcando essa nossa nova maneira de ver a saúde humana a partir de um método totalmente racionalista, que vem do pensamento. E isso nos leva até a imaginar que consciência é a gente conseguir entender ao nível do pensamento o que acontece com a gente, com o universo, com o que está ao nosso redor. E a consciência ela vai além, ela é mais profunda, ela não é só isso. Para que a gente possa ter consciência real de alguma coisa, a gente precisa passar pelo sentimento. Isso daí precisa vibrar no nosso chakra cardíaco. Aí sim a gente vai poder sentir aquela coisa. Então eu vou dar um exemplo. Uma pessoa sofre um trauma na infância. E esse trauma ele foi tão severo que aquilo é apagado do seu nível de consciência normal. Fica guardado no profundo inconsciente para que aquela pessoa não possa ser atacada por aquele impulso inconsciente, já que ela, quando era criança, não tinha uma estrutura forte o suficiente para lidar com aquela pressão. Porém, essa pessoa hoje se tornou adulta e ela é capaz hoje de lidar com aquela pressão. Só que o trauma antigo foi tão forte que o inconsciente não permite que aquilo saia daquele porão e venha para a superfície, para que seja conhecido de fato pela pessoa. E às vezes, essa pessoa em alguma terapia de regressão ou a partir de algum sonho, ela acaba se lembrando daquele fato que causou o trauma profundo. Coisa que ela não lembrava, para ela aquilo não existia. E aí naquele momento,
ela pode entender que ela tomou consciência daquele trauma, mas ela se curou de fato daquilo? Aquilo parou de inibir os seus impulsos naturais e verdadeiros? Não, ainda não. Tomar consciência no nível mental é só uma parte do processo. Para conseguir atingir a consciência plena de algum fato, é necessário que esse fato seja sentido. Então, quando essa pessoa se lembra daquilo, é sinal de que aquelas amarras que seguravam aquilo no porão estão se soltando e a pessoa já se sente pronta e preparada para poder vivenciar aquela situação traumática e poder deixar aquilo para trás e viver sua vida normalmente como se aquilo não existisse. Porém, não é tudo. É necessário sentir. E o sentimento é o que dói mais. Então, tomar consciência, entre aspas, num nível racional em relação a alguma coisa, não é tudo, não finaliza o processo. Para finalizar o processo, é necessário que haja a vivência sentimental daquele fato. Bom, começa outro movimento filosófico e científico a partir das ideias propagadas principalmente por Einstein e pelos pesquisadores da sua época, do que a gente chama hoje de física quântica. E esse pensamento quântico, ele é uma mudança de paradigma em relação ao pensamento newtoniano. Então, para o pensamento quântico, a causa e efeito, ela vai além de um fator binário, ela vai além de dois polos, sendo um o causador e o outro que recebe o efeito daquela causa. No pensamento quântico, qualquer coisa que causa algo, ela causa algo em todo um sistema universal. Aquilo reverbera e se propaga por várias outras realidades que estão além daquela relação binária. Por conta disso, se entende que o universo ele é sincrônico. As coisas estão ligadas e sincronizadas. Qualquer ação que você comete aqui no seu lugar, ela vai reverberar por todo o universo. E esse novo paradigma que se apresenta hoje para a gente, ele está revolucionando o pensamento em relação à saúde humana. Então, hoje, a saúde humana não é só mente sã e corpo são, porque a mente não é só pensamento. A emoção, ela não está sendo vivenciada só no nível mental. A emoção, ela é vivenciada em todo o corpo. A gente sente a vibração da emoção, a gente sente o frio na barriga do medo, a gente sente o coração bater quando algo muito bom acontece, quando algo muito ruim acontece também, né? Então a emoção ela acaba se reverberando em todo o corpo. Então hoje, para você entender que você ganhou consciência sobre alguma coisa, você tem que vibrar toda aquela consciência. E aquilo, num nível energético, vai vibrar em todas as cores da sua aura. Quando você toma consciência de alguma coisa, aquela parte que não vibra na sua aura colorida, ela vai ser pintada daquela cor e a sua aura vai se completando cada vez mais. Aqueles locais escuros de sombra, onde as cores não tinham a sua força, aquilo começa a aparecer, começa a ser pintado, conforme se vai tomando consciência das coisas. Então, consciência é cura, porque enquanto a gente não tem consciência de quem nós somos, de qual é o nosso destino, quais os nossos desígnios aqui nessa nossa jornada encarnatória, enquanto a gente não tem consciência disso, a gente está na obscuridade, a nossa aura não está vibrando todo o potencial de cor que ela pode vibrar. E com isso, quando a aura não vibra, quando não tem cor, é como se fosse algo meio morto no meio do monte de vida. Aquilo, com o passar do tempo, vai acabar criando distúrbios que vão chegando das emoções no nível físico. A medicina chinesa ela tem explicações muito interessantes em relação a isso. Então, por exemplo, a pessoa sente muita raiva. Aí essa raiva ataca o fígado. E o fígado, por sua vez, ataca o estômago. Então, essa raiva faz com que a pessoa comece a ter azia. Aí aquela azia, perdurando no tempo, não sendo equilibrado esse distúrbio,
aquela azia ela pode se tornar uma gastrite, que já é um estado mais severo daquela desarmonia. Se não é tratado e reharmonizado, aquela gastrite pode se tornar uma úlcera, e aí já é uma doença mais séria, com alguma cronicidade. Já começa a entrar no nível crônico. Então fica claro que as emoções, quando são desarmônicas, elas acabam reverberando e se transformando em distúrbios no nosso corpo físico. E da onde vêm essas emoções desarmônicas? No geral, elas vêm de pensamentos equivocados. Vêm de um baixo nível de entendimento do seu lugar no mundo, de um baixo nível de compreensão da realidade que nos cerca. Por isso, quanto mais profundo a gente vai no caminho da conscientização de quem nós somos, do que nós temos que fazer, qual é o nosso objetivo nessa vida, para que a gente veio aqui, para que a gente veio para esse mundo, quais são os nossos talentos, como que a gente deve desenvolver esses talentos, como a gente pode ganhar vida a partir dos nossos talentos. Quanto mais a gente consegue se alinhar com isso, que é o nosso predestino, mais consciência a gente tem e, eventualmente, mais saúde, mais longevidade, mais qualidade de vida. Para a gente conseguir entender essas coisas no nível do pensamento, a gente tem que ter calma, tem que ter paz de espírito. Outra coisa importante de entender é que o fato da gente ser uma massa física corpórea, essa realidade, ela é só a realidade que a gente consegue abarcar com os nossos sentidos ordinários, porque de fato nós somos formados principalmente por energia. E como isso funciona? No nível subatômico, a proporção entre o núcleo de um átomo e os elétrons que giram em várias camadas em volta dele são como se fosse assim. O núcleo do átomo é um grãozinho de feijão no meio do estádio do Maracanã e a última camada de elétron está passando lá na arquibancada de fora. Então, por aí, dá para entender que a parte mais material desse átomo é aquele feijãozinho lá no meio. E o elétron, ele é bem menorzinho do que aquele núcleo formado pelo próton e pelo nêutron. E ele está girando numa velocidade rapidíssima ali em volta. E o que tem entre eles? Nada, ou energia. Então, considerando que o átomo é a nossa parte menor, é a parte fundamental, é o tijolinho menor, que vai construir as nossas moléculas e os nossos tecidos e todo o nosso corpo físico, dá para entender que num nível subatômico, a gente é praticamente pura energia. A gente tem muito pouca matéria sólida ali. Então, nós como energia, interagimos muito mais com as energias que estão fora da gente do que a gente consegue perceber com os nossos sentidos ordinários. Por isso, você chegar em um lugar que tem uma energia pesada, por exemplo, um hospital, um cemitério, um fórum, tem gente que sai desses lugares passando mal, porque ela está muito aberta à interação energética. Outras pessoas não. Outras pessoas elas são mais fechadas a esse tipo de interação. E, no geral, elas são menos sensíveis e menos sensitivas também. Mas é importante a gente sempre ter em mente que, como nós somos pura energia condensada, a gente está reagindo em função de todos os campos energéticos que estão em volta da gente. E hoje em dia, nós temos um problema sério com isso, porque a gente tem campos eletromagnéticos, ondas de tudo que é jeito, onda de celular, onda de rádio, ondas cósmicas que vêm do próprio universo, tempestades solares, a própria teia geomagnética do planeta, que é natural, a gente também interage com ela. Então, quando a gente, por exemplo, tem a nossa cama em cima de um local onde tem um cruzamento de linhas geomagnéticas da Terra, isso calha de embaixo disso tem um veio de água subterrâneo, isso pode trazer doença grave.
E são coisas que a gente não tem consciência, né? Agora, dá para adquirir consciência dessas coisas? Sim, é possível. O ser humano ele tem antenas. O ser humano ele consegue perceber a sutileza. Se ele conseguir prestar muita atenção, focar toda a sua atenção naquilo, ele percebe. E isso é o que aqueles sacerdotes antigos faziam, o que aqueles antigos médicos chineses faziam. Eles estavam muito abertos a essas outras realidades que os nossos sentidos ordinários não são capazes de perceber. Então hoje, depois que esse novo paradigma quântico começou a entrar na sociedade, saiu do meio científico, onde ele se propagava somente ali, e começou a penetrar na sociedade dita mais comum, hoje a gente consegue explicar de uma maneira científica diversas terapêuticas que antes eram tidas como charlatanismo, como misticismo, né, a própria acupuntura. A acupuntura, até hoje ainda tem gente que acha que a acupuntura é charlatanismo, por incrível que possa parecer, apesar de todas as pesquisas científicas realizadas em relação a isso, ainda tem gente que pensa que é charlatanismo. Na década de 30 já houve um médico francês chamado Niboyer, que ele desenvolveu um aparelho, e esse aparelho ele conseguia pegar um diferencial de energia eletromagnética na pele, e ele testou isso nas pessoas e ele descobriu que existiam caminhos ali, e que aqueles caminhos batiam exatamente com os meridianos da acupuntura, cujos desenhos originais eles vinham lá de 2000 a.C., até mais antigos do que isso. Então esse médico já começou a provar cientificamente a energia lá naquela época. Depois disso vieram diversas outras provas de que essas coisas elas são científicas. Por exemplo, outro que dá para falar, o Dr. Albert Abrahams, que é considerado o pai da radiônica. A radiônica é uma terapêutica onde você consegue enviar corretores, né, que são remédios que corrigem distúrbios energéticos de qualquer lugar para qualquer outro lugar do mundo, a partir de uma máquina que emite essas ondas. Uma máquina simples que emite essas ondas. Você consegue diagnosticar qualquer pessoa em qualquer lugar, desde que você tenha um testemunho dela, e você consegue emitir também. Então, hoje em dia, tudo isso é provado cientificamente. Hoje em dia, florais que já foram tidos como charlatanismo também, porque diziam que a diluição era tão alta, acima do chamado número de Avogadro, então naquela gotinha de floral não tinha nada da essência daquela flor, mas na verdade tinha a vibração dela, a energia. Então, de acordo com o novo paradigma quântico, isso é considerado científico também. Só que a gente está numa briga hoje em dia, né? Porque o establishment médico, que é quem tem o respaldo jurídico para cuidar da saúde humana, eles ainda têm grande resistência para admitir tudo que está fora do paradigma newtoniano. Porque o método científico que eles se utilizam está ancorado no paradigma newtoniano, é só por isso. Para que eles possam entrar no novo paradigma e compreender a base científica do paradigma quântico, os métodos tradicionais vão ter que ser alterados. Vai ter que se utilizar outro tipo de experiência, outro método científico para testar se algo tem validade científica ou não. O fato é que vem ganhando força cada vez mais diversas terapêuticas fora da área médica tradicional. E um dos fatores importantes para isso é porque a medicina tradicional ela não está dando conta de explicar as razões, dar um diagnóstico preciso dos distúrbios, porque ela ainda está vendo o ser humano como máquina. Ela está procurando uma relação simplesmente no nível orgânico, em tudo que acontece no corpo. E muitas vezes o que acontece no corpo não provém só do corpo, provém do pensamento equivocado que gera uma emoção negativa, e essa emoção sim vai ser capaz de jogar um monte de hormônio errado em hora errada num corpo que vai se tornando doente. Então hoje a alquimia ela é uma terapêutica muito efetiva para tratar as doenças a partir dessa visão
de que a consciência cura. E por que isso? Porque a alquimia ela vai se utilizar de ferramentas que vão tratar, por exemplo, distúrbios gravados no DNA. Traumas gravados no DNA, que podem estar passando de geração em geração. Então considere, por exemplo, que algum antepassado seu vivenciou uma situação de guerra, de calamidade, e ele sofreu traumas e aquilo ficou gravado lá no núcleo celular dele. E aquilo lá passou para os filhos dele. E os filhos dele passaram para você, que é neto dele. Então, aquela calamidade, de certa forma, ela vive dentro de você também. Ela bloqueia o seu desenvolvimento pleno. Ela bloqueia a sua capacidade plena de evolução. E a alquimia moderna, ela tem ferramentas para tratar isso. Outra terapêutica interessante que tem ferramentas para tratar o DNA é a constelação familiar ou constelação sistêmica, criada pelo Bert Hellinger. Também trabalha nesse registro do DNA. A alquimia, ela também vai tratar traumas intrauterinos. Então, quando aquele feto está ainda no útero da mãe e a mãe passa por situações difíceis e acaba tendo emoções negativas, aquilo, do ponto de vista vibracional, vai reverberar naquele feto. E se aquilo for forte, pode gerar um trauma intrauterino, que pode dar problemas sérios, inclusive físicos. Isso daí tem pesquisa científica que indica que pode acontecer sim. Não existe conclusão por conta do método científico, que é o que eu expliquei, mas existem evidências importantes. Traumas intrauterinos também podem ser tratados a partir da alquimia moderna. Outra coisa que a alquimia consegue tratar são cristalizações tartáricas. Então, comportamentos repetidos durante toda uma vida acabam se tornando algo que na alquimia é chamado de tártaro. E esse tártaro vai gerar doenças graves. Parkinson e Alzheimer são dois casos clássicos de doenças tartáricas, mas existem diversos outros também. Além disso, a alquimia ainda é capaz de tratar distúrbios que são provenientes de vidas passadas, que estão no nosso mapa natal, estão gravadas lá no nosso mapa natal. Ali pode ter alguma mácula, alguma ferida que não foi totalmente curada de uma vida passada, e aquilo passa para nós e aparece no mapa, e aquilo se torna uma limitação. Outra coisa que aparece no mapa que a alquimia trata e eventualmente cura são as questões de talentos, de dons natos, de pessoas que, por exemplo, aquela pessoa que o sonho dela é ser músico e no final ela tem que trabalhar como engenheiro e nunca consegue desenvolver aquele talento da música e viver daquilo e ser feliz com aquilo, e aquilo vai causando um estado melancólico, depressivo, que pode, com o passar do tempo, se transformar em doenças importantes. Então, com a alquimia, a gente consegue atingir esses registros também. Outras ferramentas que a gente tem, né, além da astrologia, dos florais alquímicos que tratam esses diversos registros, é o tarô. O tarô alquímico, ele nos dá a consciência daquele momento presente e do porvir, do que está para acontecer e por que aquilo vai acontecer daquele jeito. Quais foram as causas que estão dando origem àqueles efeitos. Então, o tarô também é uma ferramenta terapêutica muito importante e também é um instrumento de ganho de consciência. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido por que consciência é cura e por que a alquimia era chamada de a arte que cura todos os males. Porque a alquimia, ela sempre busca trazer às pessoas a consciência de quem elas são, para qual caminho elas devem seguir. E com isso, quando a pessoa atinge um nível de consciência mais alto, ela tem menos pressão interna
menos emoções negativas, com mais calma, pensamentos mais tranquilos, melhores decisões tomadas na vida. E com isso as pessoas elas atingem um nível muito mais alto de saúde. Felicidade, harmonia. Então, se você gostou desse vídeo, peço que você dê o seu like, compartilhe para quem possa se interessar. Siga-me nas redes sociais, eu sempre vou estar publicando novos conteúdos sobre terapias, sobre alquimia. E se quiser conversar diretamente comigo, procura nas minhas redes sociais, na minha bio, você vai encontrar meu contato, pode me mandar um direct, pode me mandar um WhatsApp, que eu estou lá à disposição para responder as suas perguntas. Então, me despeço de vocês agora e até o próximo vídeo.